A verdadeira religião. Tiago 1:27. A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu trouxe esses dois versos, esses dois códigos das Escrituras, para desmistificar um pouco essa questão da santidade, né? E da verdadeira religião. O que, que de fato é religião? De acordo com o que a própria Escritura diz, de acordo com o olhar de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração. Cristo instituiu uma nova cultura, onde ele falou ali para a mulher samaritana: olha, o lugar de adoração não é nem lá nem aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse tempo já chegou. Então Cristo estabeleceu uma nova cultura de adoração, uma nova cultura de religação espiritual. Mas vamos nos aprofundar no que é essa verdadeira religião e o que é essa santificação que, conforme o texto aqui de Hebreus, é dito, né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que isso realmente significa na prática? Antes de qualquer coisa, algo precisa mudar no nosso entendimento, a gente precisa transformar nosso conhecimento para que a gente possa realmente acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e o pensamento de Deus. O pensamento de Deus não é o nosso. Então a gente tem que alinhar, primeiro fazer um alinhamento no nosso pensamento. E o primeiro alinhamento é entender que esse texto de Hebreus 12:14, seguir a paz e a santificação, né, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estar em paz com todos, antes de qualquer coisa, não diz respeito a ser amigo de todo mundo, a ser político. Ter paz com todos é você ter paz com as pessoas com quem você tem afinidade ou com as pessoas que você não tem afinidade. Com pessoas que você gosta ou que você não gosta. Por quê? Porque isso reflete de fato a cultura do reino, a mentalidade do reino. Deus, quando através da sua palavra diz para você seguir a paz com todos e inclusive amar o próximo, ele não está dizendo que você tem que ser amigo de todo mundo e conivente com as pessoas o tempo inteiro. Diz respeito a uma disposição onde você não entrega para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você e você busca fazer para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então diz respeito muito mais a um conceito de consciência da espiritualidade das relações e da ética do que uma questão, né, que às vezes as pessoas podem entender como estar em paz com todos ou dar a outra face, como Jesus falou. As pessoas podem confundir isso com você ser passivo, conivente. Não. É sobre você demonstrar força e nobreza e não se rebaixar ao nível daquilo que tenta te rebaixar e te diminuir. No caso do dar a outra face. E também no caso de quando você se depara com uma afronta. Né? Você busca a paz não como fraqueza, mas como uma natureza que você tem. Você prioriza a paz. Então, a primeira coisa é entender isso. E essa santificação que é dita aqui em Hebreus 14, sem a qual ninguém verá o Senhor, não diz respeito a moralismo, a moralidade. Porque nenhum ser humano pode alcançar a santificação por si só, pelas suas próprias obras. A santificação é um processo de transformação que é realizada pelo próprio Deus à medida que você caminha priorizando o temor a Deus, o amor a Deus, o cumprimento dos mandamentos de Cristo e o amor ao próximo. E você coloca a sua fé, você vive pela fé em Deus, em Cristo. Esse processo vai te transformando. E, consequentemente, as tuas obras, as tuas ações vão mudando. Então, de fato, as tuas obras elas acabam atestando a vivacidade da tua fé, mas não são as tuas obras que determinam
a tua fé. Elas testificam, elas são uma evidência de que a fé existe. Mas pelas obras você não alcança a santificação. E eu diria que quanto mais você reconhece que você é falho e que você precisa de Deus para se aperfeiçoar, mais perto da santificação você está do que aquela pessoa que se considera religiosa, um santarrão, um moralista, né? Que acredita que a sua santidade, a sua religiosidade vem da sua moralidade. Não. Quanto mais você reconhece que precisa de Deus e que você é falho e que você tem lacunas no teu caráter que precisam ser preenchidas pela verdade de Cristo, aí sim você está próximo da santificação. E aí a gente começa a entrar no que é a verdadeira religião. Que essa é a base. Eu trouxe aqui a base. Primeiro você entender que Deus é santo, sem santificação você não verá Deus, e a santidade de Deus não diz respeito à moralidade, diz respeito à integridade de Deus. Um dos nomes de Deus é Eu sou o que sou. Ele é o que é. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, não existe mistura. Existe integridade no caráter de Deus. Existe integridade na essência de Deus. Essa é a santidade de Deus. Não diz respeito à moralidade. A nossa moral não chega. Então, a santificação significa você se separar. É como a água e o óleo, cada uma tem uma composição, elas não se misturam. A santificação é você se separar e você acessar uma integridade espiritual, que é a integridade do qual Deus representa no seu próprio ser. Essa é a santificação, essa é a santidade. Diz mais respeito a caráter do que a questão religiosa, como a religião coloca. Mas a verdadeira religião, conforme Tiago 1,27, a verdadeira religião, a religião que Deus, nosso Pai, conforme ele mesmo escreveu aqui, Tiago, aceita como pura e imaculada, ou seja, a religião que é pura e verdadeira e não contaminada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Ou é o que eu estava falando antes. Diz respeito a você entender que é uma mudança interior, é uma mudança espiritual que afeta o seu caráter e afeta as suas ações. Você não faz isso por moralidade. Você faz isso porque você entende, vamos dar um zoom aqui nesse verso, você entende o seguinte: o que eu falei antes sobre o amor. Aquilo que você quer para você quer para os outros. Então você se compadece quando você vê o necessitado. Por quê? Porque você sabe que estar em necessidade te coloca no estado indigno. Então você se compadece. Você perde a dignidade. E você não se deixar corromper pelo mundo diz respeito ao que eu falei antes em relação a ter paz com todos, a buscar a santificação, conforme o texto de Hebreus, que diz respeito a você não se contaminar com esse mundo. E até uma observação em relação a isso. E tudo isso dentro do contexto da verdadeira religião. A base do texto está aqui, mas eu vou pegar diversos afluentes aqui para a gente preencher essa reflexão. Eu costumo dizer que se você viu mal suficiente nesse mundo, se você conseguiu enxergar o mal mesmo nesse mundo, e eu vou além, se você conseguir ver o mal dentro de você, se você conseguir perceber a capacidade que você tem de fazer mal e o quanto esse mundo é mal, quanto esse mundo ele é podre, se você tem uma vivência e você conseguiu ver, né? Existem no planeta Terra, na natureza, no que Deus criou, nas dinâmicas da vida, existem diversas coisas lindas e maravilhosas e incríveis. Né? Eu não estou aqui olhando só o negativo, não. É justamente quando você percebe o que é mal, você consegue contrastar com tudo que é bom. Mas aqui eu estou sendo específico nesse ponto em relação ao que Tiago fala sobre não se deixar corromper pelo mundo. Uma coisa é a vida que Deus criou, a natureza.
a essência da vida. Outra coisa é esse mundo sistemicamente falando. Quando você viu mal suficiente nesse mundo e o quanto isso pode corromper você e afetar a sua vida, e o quanto isso pode fazer com que você possa trazer destruição para você mesmo, para as pessoas ao seu redor, você começa a entender a importância do que esses textos estão falando aqui. Tanto o texto de Tiago quanto os textos de Hebreus. Você começa a entender que seguir a paz com todos e buscar a santificação, você começa a entender que desenvolver um coração piedoso e não se corromper com esse mundo é uma questão até de sobrevivência. É uma questão de você se manter vivo. Porque, repito, quem já viu o poder destrutivo escondido por trás da corrupção desse mundo e o quanto isso pode nos influenciar, vai entender o que eu estou falando. Quem não viveu suficientemente bem, ou quem é cínico e não percebeu que nós estamos em território inimigo, de certa forma, não vai entender o que eu estou falando. Mas quem já viveu o suficiente sabe que o que eu estou falando é verdade. Então, quando você experimenta o mal, quando você vê o inferno dentro de você, quando você vê o que é o engano, quando você conhece o mal por experiência própria e a catástrofe que esse mal pode causar a você e a todo o seu redor, você começa a perceber que buscar a Deus, buscar o temor a Deus, a obediência a Deus, a santificação, é uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de moralidade, é tudo que eu falei aqui. É uma questão de você entender que a purificação, você buscar a purificação através da palavra de Deus, através das escrituras, buscar a purificação em Cristo, do teu próprio caráter, do teu ser, é uma questão de sobrevivência sua e das pessoas ao seu redor. Eu estou usando o termo sobrevivência como só para criar uma tensão aqui, né? Mas eu poderia dizer o seguinte, é uma questão de vida ou morte. É isso que eu estou querendo dizer. A santificação é uma questão de vida ou morte. E eu nem estou falando da morte necessariamente da morte do corpo, porque a morte do corpo vai acontecer. A pior coisa que pode acontecer com você é a morte da tua alma. É nesse sentido que eu estou falando até. Envolve o corpo também, envolve a morte do corpo, mas envolve a tua alma. Você buscar a Deus, buscar o temor do Senhor, cumprir os mandamentos de Cristo e amar o próximo, te livra de você se tornar a própria corrupção e a perpetuação, a proliferação dessa corrupção que existe nesse mundo. Em todas as suas dimensões, seja a dimensão econômica, socioeconômica, cultural, o próprio racismo, violência contra a mulher. Observe tudo que está acontecendo hoje. A desesperança, tudo vem de corrupções sistêmicas que acontecem no mundo contra o sistema, mas principalmente, mas inicialmente, primordialmente, dentro do ser humano. Um mundo melhor não é uma mudança de sistema, é uma mudança no ser humano. Se o ser humano muda, a prática dele muda e as coisas mudam. Você não vai mudar um sistema por si só. Por isso que eu digo que buscar a santificação e a purificação é uma questão de sobrevivência. Então, se você já viu o Império das Trevas como um infiltrado ali, como alguém que foi puxado, agora você consegue sair e falar, cara, eu sei do que esse mundo é feito. E eu tô até trazendo aqui todo esse ponto para dizer o seguinte: a corrupção ela está presente principalmente no que é dito, no que é chamado de religião institucional hoje. Quando eu falo mundo, eu não contextualizei, mas uma das coisas que mais reflete o que é mundo, o que é corrupção, é uma grande parte da religião institucional, que prega justamente o que eu acabei de falar, né, dessa questão de você defender a moral como a primeira coisa, sendo que a mudança interior e os frutos que você gera como pessoa dizem muito mais sobre a tua religião do que
o grupo ao qual você é filiado. Então, quando a gente olha a corrupção sistêmica, principalmente no Brasil hoje, você vê que a religião está envolvida nisso. Política são sistemas complexos e a religião está lá também. A gente tem visto isso. Mas eu não quis nem trazer um enfoque na questão religiosa, de atacar religião, não. Eu quis trazer o foco de que você conservar essa verdadeira religião que o Pai aceita, que Deus aceita, que é ter uma vida piedosa, não se corromper nesse mundo. E o complemento que eu trouxe de Hebreus, você seguir a paz com todos e essa santificação é uma questão de vida ou morte diante do que esse mundo pode transformar você. No que esse mundo pode transformar você. E para você escapar de se tornar uma monstruosidade, de se corromper e se influenciar com certas coisas, apenas buscando essa verdadeira religião. Manifestando esses frutos que esses dois códigos mostram aqui. Então, essa é a mensagem de hoje. Hoje, de tanta coisa que eu já vivi, eu consigo ser alguém que consegue delatar o mal porque eu vi o mal. Eu consigo delatar também o mal que está dentro de nós porque eu vi o mal dentro de mim. E eu consigo testificar de que a palavra de Deus, de fato, ela é a verdade quando ela expõe isso. Cristo é a verdade quando ele expõe isso. Então, o meu incentivo a você hoje é que você busque essa verdadeira religião, que é você desenvolver o mesmo coração de Cristo, um coração de compaixão, não se corromper com esse mundo, buscar a paz com todos e buscar essa santificação, essa purificação. Viver pelo Espírito, não pela carne, porque é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte da sua alma, da sua vida espiritual e, inclusive, da sua vida cotidiana, do seu próprio corpo. Reflita nessa mensagem, reflita nessa palavra e entenda profundamente o que Deus quer falar com você. Até a próxima.